Senhor, mas o que o Senhor quer nos passar, o que o quer nos falar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor. Usa mais uma vez poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E, Senhor, eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia. Aleluia, Jesus. Aquilo que ela vai falar, que nós possamos estar com nossos corações atentos para ouvir a Tua voz, os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto, Deus, para nos guiar, que a Tua palavra, Senhor, venha assim como flecha ao nosso coração, que nós possamos ouvir e guardar, em nome de Jesus, Pai. Aqui está a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez eu já te louvo, eu te agradeço por cada mulher aqui presente, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor, que nós possamos aqui te adorando, te exaltando, o Teu santo nome, nessa atmosfera de adoração, Pai, porque tudo é para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para Ti, Deus. É para exaltar o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Aqui está a Tua serva, Pai. Usa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nossa irmã Shirley sempre foi uma bênção na minha vida. Eu a encontrei e ela me encontrou. Eu brinquei com ela faz tempo, né? Só não conta a nossa idade. Imagina, vou falar. Ela tem 23 e eu tenho 15. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Louvado seja Deus pelos pastores dessa igreja. Eu não me lembro se eu estive aqui antes ou depois da pandemia. Foi antes, né? Como o tempo passa rápido, né, irmãs? Jesus, aproveite todos os ciclos da sua vida, porque passa tão rápido. Glória a Deus. É mais uma noite de aprendizado através do Espírito Santo. Eu sou dependente dele. Quero dizer para você que tudo que for dito aqui eu também vou aprender um pouco. É bem certo que nós temos algumas experiências, né? Já estive aqui contando uma parte aí da minha história. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Quando eu vejo pessoas dizendo, olha, eu venci, eu digo, só por Ele mesmo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos faz ir avante, é Ele que cuida, é Ele que zela. E louvado seja o nome do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos. Nós nada somos e nada temos. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Eu trago a paz do Senhor Jesus no meu esposo, pastor Leandro Ribeiro. Amém? Vocês recebem? Eu achei interessante, né, que os homens aqui estão servindo as mulheres. Tem isso na casa de vocês? Não conta. Não fala. Mas não é gostoso ser servidas pelos homens? Parabéns aos homens, Deus abençoe. Vamos à palavra, queridas e queridos, vamos à palavra? Foi nos dado um tema tão lindo, né? Sobre Provérbios, capítulo 4, e eu quero falar sobre o que vai no coração, né? Nós vimos aqui alguém, ou mais de uma, falando sobre o coração. E o coração nada mais é, dentro da Bíblia, dentro da passagem bíblica, é o nosso entendimento, né? Os nossos sentimentos. Não é desse órgão que bombeia sangue, né? Por todo o nosso corpo. Mas a palavra de Deus fala sobre o coração em questão de sentimentos, entendimentos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E nós temos muitos espelhos dentro dessa palavra. E quando eu vejo algumas histórias, eu penso comigo, este homem, esta mulher, eu digo em questão de pessoas, né, da Bíblia, eu digo, essa pessoa passou por uma situação terrível. E eu quero dizer para você que
quando eu vejo pessoas da Bíblia, pessoas aqui, que estão aqui, histórias, quando eu vejo situações que elas passaram, aí mesmo que eu digo, só o Senhor, para dar força, graça, entendimento, né? E fazer essa pessoa vencer. E eu tenho uma notícia para te dar. Essas pessoas que estão escritas nesse livro, elas eram humanas como eu e você somos. Elas choravam, elas sentiam, elas tinham problemas familiares. Você pode ver que nenhuma dessas pessoas da Bíblia, homens e mulheres casados, nenhum deles foram isentos de problemas tão terríveis. Todos eles tiveram uma doença, muitos incurável. Muitos casamentos aqui foram atribulados. Muitos casamentos aqui tiveram filhos que deram muito trabalho. Muitos aqui dentro dessa palavra tiveram filhos que saíram dos caminhos do Senhor. Muitos aqui, em alguns momentos, pensaram em desistir. Então, não se sinta menor do que qualquer um que esteja aqui na Bíblia. Isso é só para nós entendermos que tudo que está escrito aqui é real. Não é uma novela, é real, aconteceu. Eu costumo dizer para famílias na igreja, e até mesmo para os meus filhos, eu tenho um filho que é casado, tenho uma moça que ainda não se casou, mas eu digo para ele, filho, todas as famílias da Bíblia, pai e mãe com filhos, tiveram problemas como nós temos. E nós vemos que algumas pessoas querem aquela família do comercial da Doriana, sabe aquele comercial da Doriana, parece tudo perfeito? É tudo perfeitinho, né? Pastora, por que você está dizendo isso? Porque eu quero dizer para você que a dor que você sente, o problema que você sente, a angústia que está aí, todas as famílias passam por elas. Talvez de uma forma diferenciada, mas passa. E não queira ver você e nem eu fazer aquele reality que tem, né, troca de família. Você não vai aguentar. Se eu te levar para minha casa, para você ficar 15 dias lá, do seu jeito, você não vai aguentar do jeito que é a minha família. E assim, sucessivamente. Então não há uma ilusão. O Senhor, quando disse assim, olha, no mundo tereis aflições, Ele diz, é aflição mesmo, em todas as áreas. Mas Ele diz, você vai vencer. A única coisa que nós temos que tomar cuidado em todas as situações é com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Amém? Foi me dado até meia-noite para ficar aqui. Quem precisaria ir embora fazer janta? Estou brincando. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 26. Pode ficar tranquilo que eu não vou sair da mensagem que foi proposta pelo Espírito Santo a essa igreja, a mim, para falar sobre coração. Amém? Capítulo 26 do livro de Gênesis. Eu sei que é difícil achar aí na Bíblia, mas é o primeiro livro. Amém? Capítulo 26. Eu vou começar aqui do versículo 16 em diante. E quem não entende, não sabe ainda dessa palavra, vou dar só uma recapitulada, tá bom? Versículo 16, todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E então Isaque saiu e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão.
e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de águas vivas. Diga, águas vivas. Talvez na sua Bíblia esteja escrito poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-o de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Glória a Deus. Só até aí. A Bíblia está falando aqui sobre a história de um moço, e que nós começamos a ler e nós vemos que ele era filho e descendente daqueles que têm promessa. Eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui hoje, temos promessas, amém? Nós temos promessas. Este homem, a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra, e quando chegou esta fome, ele foi para Gerar. Quando chegou ali, a Bíblia diz que ele se encontra com Abimeleque, e entre esse encontro, esse Abimeleque era rei dos filisteus, mas enquanto ele se encontra com esse homem, num determinado momento, lhe aparece um anjo. E o anjo do Senhor diz assim para ele: olha, não desça para o Egito, não vá para lá, fica na terra que eu te disser. Não sai do lugar de onde eu estou te dando ordem. E Isaque sabia, por causa de Abraão, que o primeiro ponto para agradar a Deus e ir bem na caminhada é a obediência. E a Bíblia diz que ele realmente faz o que lhe foi ordenado. Chega um certo momento que o rei dos filisteus, ele descobre que Isaque e Rebeca eram casados. E só que Isaque, ele não contou toda a verdade. Ele ficou com medo que aquela mulher tão bonita, que era Rebeca, fosse tomada pelo rei. Aí a Bíblia diz que Abimeleque, ele simplesmente diz assim: olha, por que você fez isso? Você vai se apartar de nós, porque você já está muito rico, você já cavou o poço aqui, você já angariou tudo que você queria, que você precisava, não dá para você ficar aqui. E a Bíblia diz que ele desce, não para o Egito, mas ele desce para o vale, diga vale. Ele desce para o vale de Gerar. Quando ele chega ali, começa a acontecer algo, ele se lembra das promessas, ele se lembra do pai Abraão, que já havia cavado poços, e era algo muito bom a se fazer naquela época. Ele se lembra que o pai também cavou, e ele começa também a cavar os poços. Só que quando ele começa a trabalhar nisso, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam ali, habitando naquele lugar também, que se chamavam também pastores de ovelhas, homens que tinham também um dinheiro, mas também tinham uma ganância muito grande, eles começaram a contender com Isaque. E diz a Bíblia que eles começaram a entulhar os poços. Então Isaque ia lá, cavava um poço, quando ele cavava, surgia águas, e águas limpas, águas vivas. Quando esses homens viam isso, eles porfiavam contra Isaque. E eles diziam assim para Isaque: pode sair daqui, esse poço é meu. Então eles jogavam, olha só como que era o negócio. Eles nem tanto queriam aqueles poços, porque eles nem precisavam disso. Mas o prazer deles
era fazer o entulho acontecer dentro daquele poço. Então, eles jogavam entulho. Nós sabemos que entulho é tudo que você possa imaginar, pedra, lixo, e assim vai. E eles jogavam, mas de propósito, para que Isaac saísse, desistisse do local, desistisse daquilo que estava no coração dele de fazer, porque afinal de contas, ele tinha promessa, ele veio de promessas. A tendência de Isaac era crescer, prosperar, ir avante, multiplicar, tanto materialmente como familiar, mas sempre tinha alguém que contendia com ele. O que ele fazia? Ele saía daquele poço e ele ia para outro lugar, lá mesmo, no Vale de Gerar. Ele ia lá e ele cavava outro poço. De novo, alguém vinha, você está cavando outra vez? É só jogar. E jogava lá o entulho, e jogava lá de novo as porcarias. Enchia aquele poço e dizia para Isaac, sai daqui, porque esse é nosso. Assim é o inimigo da nossa alma. Tudo aquilo que nós tentamos angariar, tudo aquilo que nós tentamos fazer, ele sempre vai colocar alguma coisa como impedimento, como empecilho, não porque ele queira para ele, mas é porque ele quer nos desestruturar. E nós vemos nos dias de hoje, nos tempos de agora, e já foi falado aqui, e eu vou falar de novo, pessoas que andam totalmente frustradas em todos os âmbitos. Eu sou frustrada porque o casamento não deu certo. Eu sou frustrada porque eu não consegui fazer uma faculdade. Eu sou frustrada porque eu tentei me levantar no ministério e alguém colocou impedimento. Eu sou frustrada. E o inimigo da nossa alma, Satanás, nada contente, ele sabe muito bem. Eu vou dizer aqui, você nunca mais vai se esquecer. Ele sabe muito bem aonde está a tua fraqueza. Ele sabe te olhar, te analisar. Ele sabe aquilo que pega de verdade. Ele sabe em que situação ele pode te paralisar. Isaac olha e diz, tá bom, fica aí com esse poço. Eu vou cavar outro. Pode ficar aí com esse, você entulhou, você bagunçou. Eu vou cavar outro. Eu quero dizer para você que nesse chá desta noite aqui, esse começo de noite, se você quiser, ele vai ficar marcado na tua história. Porque você vai entender que frustração nenhuma na face da terra pode impedir das bênçãos e promessas de Deus te alcançar. Mas eu sou perseguido, eu sou perseguida. Tem aquele que não quer ver. Você sempre, irmãos, se aquieta. Porque você vai ter sempre alguém que vai ser um calo no seu pé. Ai, pastor, que palavra de derrota. Não, não é derrota, não. Existem pessoas que se tornam calo no nosso pé, que é para nos aperfeiçoar. Porque se a gente ficar só com aqueles que sorriem, que abraçam, a gente não muda. E você não veio aqui só para ouvir palavra de vitória, você veio ouvir aqui também palavra onde vai cutucar. Sabe quando cutuca? Eu já fui muito cutucada, irmãs. Que eu precisei mudar muita coisa. Porque quando as coisas não dão certo, nós temos a mania de falar, não deu por causa de fulano. Não deu por causa de ciclano. Não deu por causa disso ou daquilo. Mas o Senhor nos convida a amadurecer. E só dá para amadurecer e honrar o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo quando nós mudamos. Pastora, por que você está lendo sobre Isaac? Você não poderia estar lendo o próprio tema? Sim. Você não poderia estar lendo sobre uma mulher da Bíblia? Sim. Mas eu quero tratar aqui com o ser humano. Então não tem gênero na Bíblia, não tem gênero no mundo espiritual. O Senhor trata com o ser humano.
Porque o ser humano, ele precisa de transformação, de restauração, de restituição. Ele precisa mudar em muitos âmbitos da vida. E nós vemos muita gente frustrada, porque estão simplesmente paradas no mesmo poço que foi entulhado. E o Senhor quer te tirar dali. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que eu tenho que ficar mudando de lugar? Não, você tem que mudar. E mudar é, eu preciso saber o que está me impedindo de avançar. Eu preciso saber por que que eu cavo esse poço. E quando está quase jorrando águas maravilhosas, por que que vem a entulhação? Por que que vem tanto problema e eu não consigo sair dali? Homens frustrados, mulheres frustradas, porque não tem o amadurecimento de entender que o que a pessoa faz contra você não pode te impedir de avançar. É você e Deus. Porque naquele grande dia, não vai estar dois de frente com o Todo-Poderoso, vai estar um só. É cada um dando conta de si. Meu pastor, meu esposo, ele sempre diz, a porta é estreita, ninguém vai passar de mão dada ali. E você não vai poder levar ninguém junto para dizer, foi ele que foi o culpado, porque eu não consegui avançar. Não vai dar para fazer isso, de jeito nenhum. Isaac, ele foi, simplesmente dentro dessa passagem bíblica, ele foi um homem maduro, porque todas as vezes que contendiam com ele, e diziam, esta água é nossa, ele dizia, tá bom, fica com essa, porque eu não quero nada dentro de contenda, de murmuração. Eu não quero nada pesado para mim. Eu vou lá e vou cavar outro. Dentro de um coração, irmãos, fala a verdade, quem aqui nunca foi atingida, ou atingido, ou afligido por uma penina da vida? Quem é a penina? Aquela que diz, eu tenho, você não tem. Eu sou, você não é nada. Eu vou conseguir, você é um zero à esquerda. Nós temos homens e mulheres que começam um ministério, um chamado dentro da igreja e não conseguem desenvolver, porque ele tem tanto trauma de ouvir esse tipo de voz, que não é de Deus. Porque o Senhor nos trouxe para a terra, não para sofrermos, mas para crescermos na terra. Eu costumo dizer na igreja, e eu não sei se vai doer aqui, ou se acontece com alguém, eu quero acreditar que nessa igreja não tem isso. Mas eu costumo dizer na igreja, não adianta você sair de um ministério para o outro, se você não amadurecer e conseguir o tratamento e conseguir a restauração íntima sua, seu sentimento, você só vai mudar de endereço. Porque senão você vai para outro, você vai para outro, e você vai para outro, e você vai sempre dizer, a igreja X foi a culpada do meu não crescimento. Mentira. Mentira do inimigo. Porque todos nós juntos fazemos uma grande diferença. Nós temos uma mão com 5 dedos, amém? 5 dedos. Tem uma xícara aí? Não, né? Você já parou para perceber que você não consegue pegar a alça de uma xícara junto com o dedinho? O dedinho fica para fora, né? Não é assim? Mas você percebe também que você não consegue pegar sem o dedão? Todos nós somos diferentes, mas todos nós somos importantes no reino. Cada um com a sua deficiência, cada um com a sua falta, a sua falha. O dia que a Ivanilde for perfeita, os anjos vão chamá-la, porque perfeição só no céu.
E nesse chá, nós vamos aqui tratar de uma coisa muito importante, que são os nossos sentimentos. Você quer ver? Abre lá em Provérbios, capítulo 4, que é o tema. Quem pode ler para mim? Só o tema. Quem achou já pode ler. Uma de cada vez, não precisa atropelar, calma. Só dá para ler uma vez só. Quem pode ler aí? Aonde está o tema? 4, 20. Então lê para mim aí. As saídas da vida. Será que uma pessoa, você tem um rio que flui? Será que é necessário a pessoa, para envenenar esse rio, ela sair com veneno, correndo, até, sabe-se lá onde que ele vai morrer? Não, não dá, né, irmãos? Não dá. Mas para envenenar o rio, você vai lá na fonte. Você joga o veneno lá e o resto está todo estragado. É isso que o inimigo quer fazer nos nossos sentimentos. E o que nós temos que entender é que precisamos guardar os nossos sentimentos. Porque tudo aquilo que você for fazer na face da terra, tudo que você for fazer, sempre vai ter alguém com uma mochilinha, uma sacolinha, um copinho com um pouquinho de veneno para estragar todo o percurso do rio. E esse rio, ele vive em nós. A Bíblia diz assim, olha, que o Espírito Santo de Deus, ele flui em nós como rios de água viva. Como é que eu vou guardar o meu sentimento? É entendendo que nem toda briga eu vou vencer. É eu entender que nem tudo precisa que eu fale. Quando ele ouve os pastores, aqueles homens dizendo, olha, sai daqui porque é meu, acabei de envenenar, ele diz, tá bom, estou indo cavar, porque eu sei que tem muita água ainda para eu receber. Você tem muita coisa ainda para viver, você tem muita coisa ainda para fazer. Só que, infelizmente, você está cavando os poços, estão entulhando, e num determinado momento, você não está guardando o coração, você está dizendo, quer saber? Chega. Não dá mais. Não faço mais. Não entro mais em oração por este assunto. Não quero mais estar junto, não quero mais estar perto, não quero mais fazer esta obra. Vamos aprender com este homem? Ele guardou o coração dele. Como você sabe? Porque quando ele diz assim, tá bom, fica aí que eu vou cavar outro, ele está simplesmente dizendo, eu sei das promessas de Deus para com a minha vida. E o Senhor está nos chamando nesta noite, neste lugar, para tirarmos todo o veneno. O que tem de gente envenenada, o que tem de gente parada de frente com o poço que foi entulhado, olhando para o entulho, tira os olhos do entulho. Tem terra para você cavar ainda. O que você quer dizer com isso, pastora? Tem muita coisa para você viver ainda. Ai, mas o tempo já passou, o tempo é de Deus. Ah, mas olha quantos anos eu tenho. Esse relógio está errado. Aos olhos de Deus ele está errado. É Ele que manda na tua história. Tem tempo. Eu não tenho que ficar olhando, irmãs, eu não tenho que ficar olhando para aquilo que me deram como impedimento. Até quando nós vamos ficar nisso? Eu não vou fazer mais porque entulhou. Quer saber? Não quero mais saber disso daqui porque colocaram alguma coisa, um impedimento. Então é porque Deus não está no negócio. Deus não tem nada com isso.
É você que está com o coração fechado, os olhos cegos, para não ver as promessas que Deus tem para a tua história. Tem ministérios aqui que estão parados. Tem gente aqui que não quer mais cantar. Tem gente aqui que não aceita mais convite para pregar. Tem gente aqui que não quer mais ser dirigente do círculo de oração. Tem gente nessa terra que entulharam tanto, que está dizendo para mim acabou, e não acabou. Ainda tem mais poços para serem cavados. E se eu disser para você que o próximo que você vai cavar, vai fluir águas, eu posso até te enganar. Porque talvez você vai cavar de novo e vão jogar entulho outra vez. Mas não se preocupe, o mal e o erro não está em você, está na pessoa. Está naquele que ainda não foi liberto. E tá, o mal está naquele que não quer ver você prosperar, que é o inimigo da tua alma. Quer ver o reino parado. Irmãos, quando nós paramos, o reino fica parado. Ah, mas aí a obra acaba. Não, não acaba. Deus envia outros. Mas eu estou falando de você. Você não é insubstituível. Mas olha para dentro de você, até quando você vai ficar assim? Sem viver o melhor de Deus para a tua história. Existem corações aqui que está como aquele desenho. Agora eu vou revelar a minha idade, né? Oh, meu Deus. Sabe aquele... Olha, os mais antigos aí me ajudam, né? Sabe aquele desenho? Ó dia, ó hora, ó azar. Já viu esse desenho? Você fala para a pessoa, olha, você vai vencer. Você tem potencial, você é inteligente. Deus te deu armas prósperas nas mãos. Aí a pessoa diz, ai, mas eu não tenho mais força. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade nem de ir, eu não tenho vontade de sair. Seja repreendido esse espírito de depressão na tua história. Esse espírito de depressão, de tristeza, de paralisação no meio das mulheres. Deus chamou as mulheres para chamar outras mulheres, para vencer junto com outras mulheres. Mas não, a pessoa fica ali olhando para aquilo que aconteceu, vivendo do passado. Tem gente aqui que está com cheiro do passado. Sabe aquele negócio? Cheiro do passado. Quando eu trato de alguém que está vivendo do passado, eu sempre me lembro do rei Davi. Rei Davi, Batseba fica grávida de um menino, de uma criança. Aí a Bíblia diz que aquela criança nasce, mas nasce muito doente. E o rei Davi, ele tira aquela roupa de rei, ele se veste de pano de saco, que era sinal de humilhação. Ele jejua, ele ora, ele chora. E os servos olham para ele e vê ele no corredor do palácio, andando para lá e para cá, clamando, chorando. Só que de repente o menino morre. A criança, o bebê morre. E ninguém conta para Davi. Porém, Davi percebe que há um cochicho ali no reino. Eles estão falando de algo triste. E Davi diz assim, o menino morreu, né? Aí os servos que estão ali dizem, sim, rei, o menino morreu. A Bíblia diz que automaticamente Davi, ele vai para o seu melhor banho, ele coloca as suas vestes de rei, o anel, o sapato de rei, e ele vai louvar, e ele come, prepara-se um banquete, ele come, ninguém entendeu nada. Porque os homens dizem assim para ele, quando o menino estava doente, o Senhor chorou, o Senhor se humilhou, o Senhor estava triste, agora o menino morreu e o Senhor está alegre?
está comendo, está bem vistoso, está com roupa de rei. Ele diz assim, olha, porventura pode o menino voltar para mim? Ou a verdade não está que naquele grande dia, ou seja, quando eu morrer, eu vou até ele? Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, morreu, acabou, não dá para voltar mais. Não tem mais como voltar. Ele está dizendo, não tem mais como viver do passado. O passado morreu. Naquele grande dia, o Senhor vai explicar tudo, do porquê aconteceu. E se não explicar, não tem problema. O importante é vivermos o que o Senhor tem nos chamado para viver. Nós vemos mulheres doentes, homens paralisados no ministério, porque tudo que aconteceu lá no passado está doendo até hoje. Coisas que ouviu lá atrás, parece que ouve até hoje. Não tem vozes que a gente ouve? E quando vierem essas vozes, olha, lembra daquilo. Você tem que falar, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Estou vivendo o que é novo em Cristo Jesus. Nós temos que parar de dar vazão às coisas que nos faz não sair do lugar. Tem gente paralisado no meio do caminho. E é um mundo tão terrível, e não é só dentro da igreja, mas nós vemos, irmãos, nós vemos mães e pais perdendo filhos, nem para o mundo nem para as baladas, nem para morrer, não, perdendo filhos dentro do quarto, na internet, nem precisa sair de casa. Nós estamos vivendo um mundo doente. Aí você acha mesmo que quando você estiver florescendo, quando você estiver crescendo, quando estiver brotando águas vivas de você, você acha mesmo que o reino espiritual vai ficar quieto? Não vai. Vai borbulhar. E ele vai falar para você, é melhor você parar. É melhor você parar, porque eu já estou jogando sujeira. E aí você abraça a causa. Hoje é noite de tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Hoje é noite de tirar os entulhos dos poços. Hoje é noite de viver o novo de Deus. E se porventura você está na frente desse poço que você falou que é o último, e você diz, Senhor, eu não tenho mais força para cavar outro, o Senhor diz para você, eu te ajudo. Se esforça, faz de novo, vai outra vez, fala mais uma vez, canta mais uma vez, prega mais uma vez, ora mais uma vez, adora mais uma vez. A nossa irmã cantora, ela louvou, cantou um cântico aqui. Você perdeu tudo, e agora? O que você vai fazer? Eu vou adorar. Mas você perdeu tudo. Vou adorar. Tem outra coisa para eu fazer? Mas morreu. Vou adorar. Em outras palavras, está dizendo, eu vou continuar a boa obra que o Senhor disse que tem na minha vida. Porque, irmãos, Deus não obriga ninguém. Deus nunca vai te obrigar. Nunca. Mas vai existir momentos na sua história que o Senhor vai começar a apertar, sabe? Dar uma apertadinha, que é para você sair da acomodação, daquilo que colocaram. Tem gente que, sabe aquele negócio? O inimigo fala assim, eu vou pegar você e vou pôr você aqui. E você diz assim, quer saber? Aqui mesmo tá bom. Nesse jeito aqui tá bom, já chega de chorar, já chega de sofrer, já chega de gritar, já chega de espernear, já chega de perder, chega, vou ficar aqui mesmo. Aí o Senhor vem e fala assim, vem para cá, é aqui, é aqui. Você pode notar que na palavra diz assim, que ele vai dar nome, ele vai dando nome aos poços que entulharam. Mas chega um momento que ele diz assim, olha, esse poço, eu vou chamar de Reobote. E o significado? Porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperaremos nesta terra.
É nessa terra que você está vivendo. Não estou dizendo o globo, a matéria. É nessa terra espiritual que você está vivendo hoje, o agora, que Deus está falando, eu quero fazer você prosperar. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Você precisa entender que alguns entulhos é para você fazer de novo e não desistir. Eu olho mulheres perdidas. Eu trato de mulheres que eu olho e digo, meu Deus, só falta uma chave. Sabe aquela chave que vira? A chave está lá e só falta fazer assim, ó. Mas a pessoa insiste em deixar trancado. A pessoa insiste em deixar trancado. Deus está falando, vira a chave, só vira a chave. Virar a chave é trazer o entendimento. É você colocar esse coração em prática. Que coração, pastora? Seu sentimento. A Bíblia diz que aquilo que eu penso, eu sou. E tem gente com pensamento impregnado. O inimigo disse, você não é nada. Você não pode. Você não tem. E o Senhor está dizendo, a própria palavra diz, que aquilo que nós pensamos no nosso coração, isso nós somos. Você é vitoriosa. Você pode. Você pode. Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. O meu sonho era entrar numa faculdade. Mas aí, foram passando, porque você quer dar o melhor para os filhos. É assim ou não é? Os filhos vão estudar, é o tempo deles estudar, não é assim? Minha filha está terminando esse ano, faculdade de biomedicina. E o meu sonho era fazer a faculdade. E eu dizia, não, mas pastoreando igreja, os pastores sabem o que é cuidar de famílias, é tempo, é desgastante, é muito bom, porque é um chamado que você faz por amor, mas é desgastante. Eu disse, e agora, como que eu vou fazer? E outra, o tempo passou, já não sou mais nenhuma menininha. Eu não tenho 18 anos. Aí o Senhor disse para mim, você quer? Então você pode. E eu não estou aqui falando de coach, né? Eu não estou aqui, sabe, falando frases motivacionais. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de avançar naquilo que Deus tem para você. E eu me lembro que eu ia palestrar nas igrejas. E uma das palestras que eu fiz, eu falava sobre a mulher deixar de viver a paralisação na vida dela e alcançar aquilo que ela tem como capacidade, como desejo de fazer. E foi uma palestra linda, me lembro que foi na Assembleia de Deus, Ministério Belém. E passou os anos, cantora. Passou os anos, eu voltei lá. Passou 5 anos, eu voltei lá. Igual aqui. Eu espero voltar aqui, se Jesus não voltar antes, eu espero voltar aqui e alguém dizer, olha, hoje eu sou uma doutora. Meu glória. Passou os anos, filha, eu voltei lá. Quando eu voltei lá, me sentei. Eu fui só para louvar, só para adorar, junto com as mulheres. Não fui chamada para pregar, nem cantar. Não, fui para adorar a Deus. E aí a irmã pega o microfone, ela me viu sentada no último banco. Ela pega o microfone e ela disse assim, eu quero agradecer a Cristo Jesus, ao Senhor da minha vida. E agradecer a Deus pela vida daquela irmã que um dia esteve aqui. Já faz tempo, viu, irmã? Eu disse, oh, meu Deus. Ela disse, hoje eu sou uma pedagoga. Eu vivia em casa chorando, triste, porque eu não conseguia me realizar em nada. Eu mal tinha o supletivo. Eu não tinha estudo nenhum. E simplesmente eu disse, não, o que ela está falando é verdade. Eu não posso ficar paralisada nesse poço de entulho. Porque um dia alguém disse, olha, você nasceu só para isso, isso e isso. Fica aí. E ela disse, olha, você veio aqui, você ministrou. E você disse, você pode ir além do que você quer.
Hoje eu sou uma pedagoga e eu quero agradecer a Deus pela mensagem que eu recebi, irmãos. Toda mensagem que é saída deste púlpito para você depende da tua fé. O Senhor está dizendo nesta tarde aqui hoje, olha, guarda o teu coração dos maldizentes, dos faladores, dos conselhos torpes. Tem gente que só passa pela tua vida, pela tua história para te paralisar. Sai de perto. Fica perto daquele que tem fé. Fica perto daquele que diz, vamos, você não tem força, eu vou com você, eu ando com você. Fica perto daquele que quando ouve você dizer assim, olha, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu não quero mais orar. E a pessoa diz assim, encosta aqui, pega aqui no meu braço, vamos lá que nós vamos orar junto. Anda com mulheres sábias, com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que têm vontade de vencer. Toma cuidado, porque existem pessoas que colam na gente e só colam para tirar a tua força, para te levar para baixo. Cuidado com as tuas amizades. Quando o Provérbios está dizendo isso, nós vemos que no começo de Provérbios, eu li ele todo e eu amo ouvir, ler Provérbios. E o que eu mais gosto é ouvir Provérbios. Eu tenho CDs de Provérbios. E eu coloco, isso me acalma tanto, irmãos. Ouve Provérbios para você em áudio, para você ver como te acalma, parece que lava você. Você nota que é um conselho de um pai. Ele está dizendo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, ou seja, guarda os teus ouvidos, guarda os teus pensamentos, guarda os teus sentimentos, guarda o teu falar. Nem tudo que Deus te prometeu é para você ficar falando. Tem gente que conta demais. Nós contamos demais para quem não está no mesmo sentimento que nós. Eu tenho 32 anos de evangelho. Já passou pessoas por mim que já me sugaram. E eu achava, irmã, vou falar olhando para ti. Eu achava que era uma pessoa que estava andando comigo, ó. Marchando, ó. Juntinho. Mas o Espírito Santo de Deus que não nos deixa enganados. Que não deixa ninguém mentir para você, quando você ora, quando você consagra, quando você busca. Chega um dia que Ele revela quem é quem que anda com você. Existe sim, não vou dizer, irmãs, não vou dizer que não existe aquela pessoa que anda com você que também precisa de ajuda. É algo que está nela, que se você ministrar, ela vai sarar, ela vai ser curada. Eu falo isso psicologicamente, eu faço faculdade de psicologia. Tem pessoas que você consegue tratar. Ela só precisa da chave virada. Só isso. Ela não é má porque ela é impregnada, sabe? Ela está endemoniada, não é isso. É porque ela precisa ser tratada, é só uma chave para virar. Mas tem gente, irmãos, já ouviu falar dos filhos das trevas? Tem gente que parece, mas não é. Porque se não fosse assim, a Bíblia não falava do joio e do trigo. Tem gente que está, mas não é. Tem gente que está, mas não encaixa. Tem gente que sorri, mas por dentro está com ódio. Tem gente que te abraça e diz parabéns, mas diz na primeira oportunidade te dou uma rasteira. É assim. E eu estou dizendo no geral. É o mundo. É isso. É a realidade. Aí eu quero dizer para você nesta noite. Como que eu vou guardar o meu coração? Como que eu vou guardar o meu coração? Estando na presença. Sendo cheia da graça.
Porque guardar o coração é guardar o conhecimento. Se eu conheço, se eu sei, se eu mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus, por que eu vou ficar no raso? Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que aprender com Cristo. Eu tenho que saber que lá na fonte só pode vir uma água. Um tipo de água. E que eu não posso deixar qualquer um chegar na fonte. Como eu disse para você, tem gente que fala demais. E como eu disse no começo, o inimigo sabe das tuas fraquezas. Ele sabe aonde mexer para te paralisar. Alguma coisa ele tem para te paralisar. Mas hoje, como ministra do Evangelho de Cristo, e como profeta na casa do Senhor, eu quero neste momento profetizar sobre a tua história, sobre a tua vida, que nenhum entulho vai paralisar aquilo que Deus tem com você. Vou falar de novo que é para você receber, porque eu vim aqui hoje, neste lugar, e eu não vim somente por causa do convite, porque eu amo os pastores, porque eu amo a nossa irmã Shirley. Eu vim porque o Espírito Santo de Deus me trouxe. E no mundo espiritual isso precisa ser quebrado na vida de muitos. E como ministra do Evangelho, eu quero repreender essa paralisação na tua história ministerial, no teu chamado com Cristo, naquilo que o Senhor te propôs como sonhos. Você sabia que existem sonhos dentro de você que foi o próprio Deus que colocou? Vou falar aqui, eu faço faculdade de psicologia. Fui morrendo de medo, mas eu fui. Vai com medo, mas vai. Quando eu falei alguma coisa, porque eu sempre gostei muito de ler, e todo mundo sabe e tal. Quando eu mencionei, sempre tem um enviado do inferno. Sempre vai ter. Fazer psicologia? Psicólogo é tudo louco. Você tem certeza? Você vai ficar louca. Você vai deixar de viver a Bíblia. Jesus foi o maior psicólogo da terra. Jesus, quando escolheu os discípulos, ele foi lá no íntimo de cada um. Ele escolheu Pedro, com aquela raiva toda que Pedro tinha, que na hora foi lá e cortou a orelha de Malco, do soldado. Então não se preocupe se você é muito brabinha. Não se preocupa. Jesus escolheu André, que era o mais caladão, não era muito de falar, só que quando ele saía, só o jeito caladão dele, ele já trazia uma alma junto. Jesus escolheu João, que não olhava a aparência de ninguém, só falava do amor. Jesus escolheu Judas. E enquanto Judas tramava trair Jesus, estava tentando conquistá-lo, mas não deu. Jesus é o maior psicólogo. Foi o primeiro psicólogo da terra. Aí alguém disse, vai ficar louca. Aliás, todo psicólogo é louco. Aí eu disse, Senhor, e agora? E eu confesso que eu fiquei meio assim, né? Eu falei, Jesus, o que esse povo vai achar? Vai pensar? Tem gente que tem um pensamento formado quanto a isso, e agora? Eu falei, eu vou. Aí fiz lá a minha prova, o Senhor me abençoou. Aí eu falei para um rapaz da faculdade, e agora? Ele falou, você passou, é só vir amanhã. Eu falei, quê? Vem amanhã. E eu comecei. Aí eu cheguei lá, irmãos, Deus é tão lindo. Todo projeto que Deus colocar no teu coração, pode ter certeza que lá no futuro está tudo preparado. Eu cheguei na sala, 143 alunos. Aquela sala enorme. Quando eu entrei, né? Pensa na pessoa vitoriosa, irmão. Eu, mochilinha, tênis, aí estou lá, né? Estou entrando. Aí eu olhei assim e falei, eu estou na faculdade.
Gente, não acredito, eu estou na faculdade. Aí eu falei, e agora? Eu vou chegar lá na sala, só tem os 18 anos, 23, pronto. Como é que vai ser o negócio? Só gente jovem, né? Aí eu entrei na sala, 143 alunos. Quando eu entrei, já estava cheio, sentei. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, pessoa sentada do meu lado, aí já começa a se conhecer, né? Aí uma estava comigo, oi, tudo bem, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Ela já me reconheceu pelo Espírito. Ela, prazer, eu sou evangelista da casa do Senhor. E colou em mim. Aí todo mundo vai se apresentar. Nada mais, nada menos do que 7 pastores na minha sala. Estou em casa. O mais velho, 65 anos. Para de falar que o tempo passou, que esse sonho não dá mais, que vai ser difícil. Estou lá. Estou lá, irmãos, estou lá. E vai pensando que ser psicólogo é só ouvir. A gente estuda muitas coisas. E somos, retalhados em muitas coisas. Mas a palavra de Deus, os pastores que estão ali, a gente levanta a bandeira. E aí vem os jovens com curiosidade, querendo saber muito mais do que a psicologia. Deus quer colocar você em lugares amplos, em lugares largos. Você precisa florescer, você precisa acontecer na terra que Ele te colocou. Ah, mas é no vale. Por que eu mandei você repetir vale? É nesse vale que Deus vai te honrar. É no vale de Gerar que você vai brotar, que você vai crescer. É no vale de Gerar que você vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo. Viva os sonhos de Deus para a tua história. Viva os sonhos de Deus. Eu quero declarar aqui nesta noite, já vou terminando aqui, que eu estou diante de pessoas, mulheres e homens, porque tem homens aqui, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só guarda o teu coração. Se você guardar o teu coração, o rio vai fluir. Vai fluir. Podem até jogar veneno no meio do caminho, mas não vai prevalecer, porque a fonte vai continuar. E a fonte vai jogar o veneno para longe. E hoje eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua história. Acaba com esse entulho hoje. Para de olhar para ele hoje. Vive o que você precisa e tem que viver em Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu sei que talvez você não esteja nos seus melhores dias. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, está muito difícil para mim. E eu estou vivendo turbulências na minha vida, na minha história. E vai dar a impressão, por causa desse seu sentimento, por causa desse seu coração, que está desse jeito, vai dar a impressão que tudo que foi falado aqui foram meras palavras. Mas eu creio no Espírito Santo de Deus, que abriu o céu sobre esta igreja, neste lugar. E Ele está abraçando você. Eu prestei atenção, eu gosto de chegar, orar e já prestar atenção em tudo que o Espírito Santo de Deus tratar conosco. Você parou para perceber como o Senhor falou contigo através dos louvores? Você parou para perceber ou não? Eu sei que você achou linda a voz da menina, eu também achei, me deu vontade de levar para minha casa. Eu sei que você encheu o coração, de fervor, através da cantora, que estava cheia do Espírito Santo. Me deu vontade de sair junto com ela e profetizar. Eu sei. Mas se você for prestar atenção, o Senhor falou conosco. Ele falou, eu cuido de você.
Ele falou que você precisa adorar mesmo achando que perdeu tudo. Você pode até ter perdido, mas dupla honra tem. A Bíblia diz isso, que dupla honra. Você pode passar vergonha. A Bíblia diz isso em Jeremias. Dias de vergonha, mas dupla honra. O Senhor falou aqui nesta noite que Ele está em meio à tempestade. Existem tempestades que são necessárias. Porque quando o rio, aliás, o mar está muito calmo, parece que nada está acontecendo. Existem ventanias que precisam aparecer nas nossas vidas, que é para a gente entender que aquele que manda o vento calar está conosco. Existem tempestades, queridas, e vou falar aqui porque nós ouvimos muito sobre Jesus no barco, e Jesus no barco, o barco não afunda. Afunda. Ai, pastora, afunda. Vai lá em Atos 27 para você ver. Paulo está lá e de repente o barco afundou, o navio afundou, irmãos, bateu na pedra, afundou, quebrou tudo. A Bíblia diz que eles pegaram um monte de pedaços de pau do navio, colocou embaixo do braço, e Paulo disse assim: se aquieta, porque nenhum de vocês vai morrer, porque o Senhor está conosco. Então eu quero dizer para você hoje que está aqui dizendo, mas o meu barco já afundou, calma, você vai chegar do outro lado da ilha. Paulo, ele tinha um encontro com o imperador, e ele chegou do outro lado da ilha, com pedaços de pau embaixo do braço, mas ele chegou. Tu vai chegar também. Deus está na tempestade. Vamos adorar? Vamos louvar? Se tiver a letra, eu agradeço. Porque ainda não estou doida não, mas os neurônios fazendo psicologia deixa a gente meio doida, porque você lê muito. Aí que benção. Glória a Deus. Vamos adorar. Só aumenta um pouquinho o playback. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade, aleluia, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é justo. Aleluia. Ele tem muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Somente guarda o teu coração. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabe
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sei que és Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Teu coração, tua alma está guardada nele. Fica firme, avança, porque é isso que o Senhor tem para você. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os pastores. Deus abençoe a tua vida, a tua história. E orem por mim, porque sou carente das orações. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Vai acender a luz? Vai acender a luz. Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Fala com a gente, né? Falou nos louvores, falou grandemente na palavra. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, eu sei que vocês não querem, mas está na hora de comer. Tá bom? Ó, a gente vai fazer assim. Nós vamos estar servindo. Se puder ser aos poucos, né, para não aglomerar muito ali em cima, vai um pouquinho de cada vez. E enquanto vocês estão servindo, enquanto vocês estão comendo, a gente vai estar fazendo um sorteio. Então, presta atenção, porque novo dançou, hein? Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de cada uma. Estou muito feliz com a presença de todas, tá? Fiquei muito, muito feliz com a presença de algumas, assim, que eu não sabia que viriam e vieram, tá? Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz, tá? E, com certeza, já vão se preparando que o ano que vem tem mais. Tá bom? Só um minutinho que eu já vou chamar para servir.